Bom dia, Deus seja louvado. Hoje vamos explicar o primeiro capítulo do livro profético, que é o Apocalipse. Nós vamos falar aqui do Apocalipse. Primeiro, eu queria que você soubesse primeiramente que a Bíblia é um livro que deve ser entendido com a mente aberta. Você precisa entender a Bíblia com uma mente aberta. E o coração tem que ser aquele coração que precisa receber a palavra de Deus. Segundo, você tem que saber que o Apocalipse é um livro que utiliza muitos símbolos. Porém, todos eles são explicados pela própria Bíblia. E Deus, por intermédio da sua palavra, Ele nos esclarece tudo. E para entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos consultar o Antigo e o Novo Testamento. E, inclusive, temos que consultar o livro profético de Daniel. Então, nós queremos começar aqui uma série de estudos do Apocalipse, capítulo 1. E você tem que entender. Mas umas coisas que você tem que entender eu vou ser muito rápido em falar essas coisas. Pegue a sua Bíblia, você tem que saber que o livro do Apocalipse, aí ele é apresentado com alguns sinais. Primeiro, nós encontramos animal. Animal, você tem que saber que animal significa rei ou reino. E você pode encontrar isso no seu livro de Daniel, capítulo 7, versos 17 até 23. Mulher em profecia significa igreja. Isso se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versos 23 a 32. Um dia é profeticamente é um ano. Você encontra isso no Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Em Números 14, versos 34. Vento significa guerra. Jeremias 51, versos 1 a 5. Também nós temos chifre, que significa poder, ou rei, ou reino. Você pode encontrar isso no Apocalipse capítulo 17, versos 12, Daniel 8, 21 e Daniel 21 e 22 e Daniel 7, 14. Também nós temos o dragão, que significa aí o diabo. Apocalipse 12, versos 9. Temos tempos, tempo significa anos. Daniel 11, versos 13. O Cordeiro é nada mais, nada menos que o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando João diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esta citação está no livro de João, capítulo 1, versos 29. E temos a cauda. A cauda simboliza os falsos profetas, que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 15. E temos aí as estrelas, que profeticamente mensageiros. Isso nós podemos dizer que são anjos. Encontramos no Daniel 12, versos 4 Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e Daniel capítulo 12, versos 3. Também podemos dizer que esses são pregadores. Então, quando estamos a falar do próprio livro Apocalipse, estamos a falar de uma revelação, que isso nós encontramos no livro do próprio Apocalipse. Então, entenda, amigo, nós estamos a mexer um livro sagrado e complicado, e você precisa orar para compreender melhor este livro. Todo cuidado é pouco e temos que orar para compreendermos este livro. Agora veja, vamos começar com Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 até 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas em que em breve deve acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar ao seu servo João, a quem testou tudo quanto viu a palavra, deu testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado é os que lêem e bem-aventurados também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam essas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja só, primeiro estamos a falar capítulo 1, versículos 1 até 3. Encontramos uma revelação.
A pergunta, a revelação é de quem? Então a revelação nós estamos a encontrar, Deus deu a Jesus Cristo uma revelação. Então Deus deu a Jesus Cristo uma revelação. Então para quem a revelação foi dada? Para o seu servo João. Quem é servo? Servo, se você não sabe, servo é alguém que serve o Senhor. Então o próprio Senhor deu a revelação para Jesus Cristo, para que através do anjo Gabriel chegasse, a qual foi escolhido para transmitir a mensagem para mim e para você. Então, querido, saiba uma coisa, que não importa se você é rico ou pobre, é ignorante ou quê, mas Deus deu uma revelação para mim e para você. Então veja só, a revelação sobre o quê? Estamos a falar de revelação sobre o quê? Nós estamos a dizer que João foi escolhido por Deus para mostrar aos seus servos as coisas que iam acontecer. E esta revelação é para todos. Primeiro, para aqueles que leem. São servos que leem a palavra e conhecem para o seu estudo. Segundo, é para aqueles que ouvem. Esses são servos que permitam ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus a falar no seu coração. Terceiro, aqueles que guardam. São os que já leram, já ouviram, agora praticam aquilo que eles têm estudado. Então a revelação, a Bíblia, é para todos, amigos. É para todos. Agora veja só, vamos aqui estudar versos 4 até os versos 6. Versos 4 diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós, paz, da parte daquele que é e era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono. 5. Da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o primeiro dos reis da terra, que é fiel testemunho, aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino sacerdote para a igreja. Seu Pai, e ele seja glorificado século por séculos. E amém. Nós estamos a encontrar o que? Nós podemos dizer que primeiro encontramos aqui a confirmação da Santíssima Trindade. Primeiro, quem são os 7 Espíritos que estão diante do trono? Primeiro, sabemos que o número 7 na Bíblia é um número de perfeição. Então, representa uma perfeição, a plenitude. Então, aqui o número 7 é usado de uma maneira simbólica. Então, 7 é um número simbólico que representa a perfeição. Espírito, estamos a falar o Espírito de Deus. Então, veja que o verso declara que Jesus, como sendo primogênito dentre os mortos. Então, esta referência afirma, ou esta referência está a afirmar que Jesus foi a pessoa mais importante que já experimentou a morte. Jesus é a pessoa mais importante que já experimentou a morte. E nós precisamos ver estas coisas. E veja agora, vamos explicar o versículo 7 diz que eis que vem pelas nuvens, então Jesus virá. O versículo 8, ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio e o fim. Agora veja o versículo 9, diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e dou testemunho de Jesus. Veja só que João aqui confessa. Ele confessa que o nosso irmão também que foi um de nós, cheio de problemas, cheio de provações e muito mais. Você tem que perceber que João estava isolado na ilha do Patmos, isso preso justamente por causa da palavra de Deus. Ele andava com Jesus e ele foi chamado amado de Jesus. Então temos que saber aqui, muitas pessoas pensam que seguir Jesus, então se seguimos Jesus, então a vida já é maravilhosa. Mas compreendemos aqui que a vida com Jesus não é maravilhosa, mas Jesus nos ajuda a conviver com a dor, a conviver com o sofrimento e a conviver confiando nele. Então, amigo, João foi alguém que andou com Jesus. Ele também sofreu.
assim como nós estamos a sofrer. Então compreendemos aqui no versos 9 que Deus sempre cuida dos seus filhos, sempre está conosco. Agora vamos analisar aqui o versos 10. O verso 10 diz: No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Aqui nós encontramos o dia do Senhor. Então nós encontramos aqui uma explicação do dia do Senhor. Então, primeiro, nós encontramos aqui que Deus levou a mente de João para um estado, ele foi levado, ele estava em espírito. Então estamos a dizer que o Espírito Santo impressionou a mente do apóstolo a fim de que ele pudesse ver aquelas coisas. Por se dizemos que o Espírito lhe levou, nós sabemos que o corpo, ou a vida e a alma, ou o corpo não pode se separar. Então quando se separa, então aí não há vida. Então João disse que em sua visão, no dia do Senhor, no dia do Senhor, qual é? Primeiro nós encontramos em Lucas 4:7. Lucas 4:16 nós encontramos esse dia do Senhor, que é o sábado. Nós encontramos aí Êxodo capítulo 20, versículo 10 a 11, encontramos o sábado. Encontramos aí Ezequiel capítulo 20, 12 e 20, encontramos este dia do Senhor. Então estamos a dizer que o dia do Senhor referido aqui é o sábado do Senhor nosso Deus. Veja do verso até 14 em diante. 11. Dizia: em um livro que vês enviasse às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver o que falava comigo, e voltar vi 7 candelabros de ouro. 13. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestido de túnica longa e uma faixa de ouro à altura do peito. 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Estamos a dizer o quê? João, durante a sua visão, ele viu Jesus. Primeiramente, sabe que João viveu com Jesus aqui na terra. Então, o que acontece? Jesus esteve na terra, por isso que o verso menciona que ele pressionou se virar para ver quem que falava com ele. Por que João pressionou para poder ver quem que estava a falar com ele? É que Jesus esteve aqui na terra como homem, assim como João. Então o apóstolo não estava o reconhecer, não reconheceu de imediato a voz de Jesus, porque tinha mudado. Jesus já apareceu ao apóstolo João, glorificado como o próprio Deus, com uma voz cheia de poder. Então, do que falar das 7 igrejas? As 7 igrejas, estamos a falar de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E o que representam essas igrejas? Representa os períodos e fases pelo quais as igrejas, ou o tempo pela qual as igrejas de Deus passou na terra, desde a crucificação de Jesus e a morte dos apóstolos. Então, o que são os 7 castiçais de ouro? Então, se nós formos a ler o Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, este é o mistério das 7 estrelas que viste à minha direita, e os 7 candelabros de ouro, e as estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Então, aqui, o que são as 7 castiçais de ouro? O símbolo usado para descrever as 7 igrejas. O ministério das 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Então nós estamos a falar aqui, são as 7 igrejas. Então, primeiramente, o texto trata em sua tradução de João viu Jesus falando com ele, afirmando ser o início e o fim. E Jesus também deu ordem para que João escrevesse aquilo que ele estava a ver.
Perceba que estudar o Apocalipse, o capítulo 1, é uma coisa mais boa. Por isso nós precisamos entender. Convido você a estar aqui ligado neste canal, porque nós vamos abrir o livro do Apocalipse por intermédio de Deus. Agora vamos ler o versículo 13 aqui. O versículo 15. Versículo 15 diz assim: seus pés eram parecidos com metal, brilhando, refinado como uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas as águas. Veja só, primeiramente encontramos as vestes usadas por Jesus, eram a mesma que os sacerdotes usavam para entrar lá no santuário. Com isso, nós concluímos que existem dois tipos de santuários: santuário terrestre e santuário celeste. Então, o santuário terrestre da terra, o santuário celestial está lá em cima, de que Cristo agora está ministrado como sendo o nosso sacerdote. Então, o que significa a voz de muitas águas? Isso significa voz como grande multidão.